que eu falei, meu Deus, como que põe esse tempo para gravar? E eu não sabia, não acostei a... Mas deu certo, graças a Deus. No fim, deu tudo certo. Então, ó, já tá aí, né? A aula já tá gravando, então agora eu vou compartilhar a tela aqui. Lembrando que eu não estou vendo mais o chat, tá? Então, se precisar, vocês vão falar comigo, combinado? Então, vamos lá. Tá na tela aí, gente? Todo mundo vendo? Tá sim, Tael. Então, ok. Então, vamos lá, olha. O olho, ele é um dos órgãos do sistema sensorial e a gente tem como dos órgãos dos sentidos a visão, né, como uma das funções dos órgãos dos sentidos, que é a visual, ela é muito importante para a sobrevivência nossa no meio. Isso é tão importante que o olho, ele tem metade dos receptores sensitivos de todo o nosso corpo. Então, pensa bem, toda a superfície do nosso corpo, ela apresenta terminações nervosas que captam as alterações no meio. Essas terminações nervosas são chamadas de receptores. A visão, ela é tão importante para a nossa sobrevivência que metade desses receptores de todo o corpo estão localizados no olho. E a outra característica importante que essas informações visuais que são captadas por esses receptores visuais, elas são interpretadas no córtex cerebral. Então, é a visão a única função especial, o único sentido especial que tem uma grande área do córtex cerebral para ela, específica para ela. Tamanha a importância da visão para a nossa sobrevivência. Então, ela tem um grande número de receptores e ela tem uma grande área cortical responsável pelo processamento visual, de tão importante que ela é para nós. E essa área, lá no cérebro, é a região mais posterior do cérebro, que a gente chama de lobo occipital. Então, ele é a região do córtex visual, ou seja, é ali que toda a informação visual chega e é processada, ok? Bom, esse olho, ele está localizado dentro de uma cavidade no crânio que é chamada órbita. Então, aqui nessa figura, olha, nós temos uma imagem, a órbita é essa abertura anterior na face e que aloja o olho, aloja a glândula lacrimal, que não está aqui representada, e aloja também os músculos, que são essas barrinhas vermelhas que nós estamos vendo aqui, ó, que são responsáveis pela movimentação dos olhos dentro da órbita. E a gente observa que esse olho, ou bulbo ocular, ou globo ocular, ele é uma estrutura mais ou menos esférica e que é bem menor do que a órbita. Então, esse espaço que nós estamos vendo aqui dentro, que não é ocupado pelo olho, nem pelos músculos e a glândula lacrimal, ó, esse espaço todo aqui é preenchido por tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo, ele vai acomodar o globo ocular dentro da órbita e, ao mesmo tempo, ele vai amortecer impactos nessa região aqui, com o intuito de proteção do globo ocular. Então, essa massa adiposa que preenche o espaço vazio da órbita, ela é chamada de coxim adiposo orbital, tá bem? Bom, vamos tirar o olho de dentro dessa órbita para a gente conhecer essa órbita. Então, aqui é uma vista anterior do crânio. Eu estou vendo aqui uma das órbitas, então isso aqui é a órbita, e ela tem uma relação muito grande com a região do nariz, né? Então, a órbita, ela fica lateralmente ao nariz. E essa órbita,
o contorno mais anterior e mais externo dela, ele é mais circular. Mas, na verdade, nós vamos ver que a parte posterior da órbita, ela vai afunilando. Então, ela vai parecer um cone. E isso acompanha o olho e o nervo óptico que sai da região mais posterior desse olho, como nós vamos ver nas figuras que nós vamos passar ainda. Então, olha, quando eu vejo a órbita, olhem bem aqui, ó, existem várias cores dentro da órbita. Essas cores aqui, olha, elas estão representando os ossos que formam a parede da órbita. Então, quando a gente olha, deixa eu pôr o laser. Quando a gente olha aqui, a órbita, ela tem uma parede superior, ela tem uma parede inferior, uma parede lateral e uma parede medial. A parede superior é também chamado de teto da órbita. E o que osso que é esse teto da órbita aqui? Isso aqui, ó, é o osso da testa, que é o osso frontal. Então, a gente observa, olha, que esse osso frontal, ele continua para dentro da órbita, formando o teto da órbita, ou a parede superior da órbita. Então, isso é osso frontal, constitui o teto da órbita. A parede inferior da órbita, que é também chamado de assoalho da órbita, ele é constituído de dois ossos. Olha, esse osso verdinho aqui e esse osso, que cor que é isso, hein? Marrom ou laranja? Essa cor aqui desse lado, ó. Que ossos que são esses? Esse ossinho mais lateral aqui, no assoalho da órbita, ele é o osso da maçã do rosto, e ele é chamado de zigomático. Então, o zigomático contribui com a formação do assoalho da órbita. E esse osso verde, olha aí na tela, olha para mim aí, ó. Esse aqui é o zigomático e esse osso aqui é a maxila. E a maxila, ela ajuda a formar a parede do nariz, ó. Isso aqui é o processo frontal da maxila, que a gente já viu lá no nariz, e ele forma parte do assoalho da órbita também. Então, isso aqui também é maxila, ok? Então, o assoalho é formado pela maxila e pelo osso zigomático. Predomina a maxila, mas o zigomático faz uma pequena parte do assoalho. Aí vem a parede medial, que está próximo do nariz, e a parede lateral, que está próximo do osso temporal, que é a região lateral do crânio aqui, ó. Então, vamos ver primeiro a parede medial, que é essa parede aqui, ó. Essa parede, ela é constituída de dois ossos. Eu tenho um osso pequeno, alongado no sentido longitudinal, que é chamado osso lacrimal. E atrás do osso lacrimal, eu vou ter um outro osso também alongado, ó, só que no sentido horizontal, que eu vou chamar de osso etimoide. Então, a parede medial é formado pelo osso lacrimal e pelo osso etimoide. Observem aqui que no osso lacrimal nós temos uma depressão, olha, um fundinho aqui. Isso aqui é chamado de fossa lacrimal. E nessa fossa vai passar uma estrutura que ajuda a drenar a lágrima, que tira a lágrima da superfície do olho e manda essa lágrima lá para o nariz. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estudou o sistema respiratório, eu falei dos meatos nasais. E o meato nasal inferior, ele está relacionado com a drenagem da lágrima, porque o ducto lacrimonasal abre-se nesse meato nasal inferior. E esse ducto, ele vai
ser a continuação da estrutura que ocupa essa fossa lacrimal, que nós vamos ver também daqui a pouquinho, ok? Por enquanto, só os ossos mesmo que delimitam a órbita. E, por fim, a parede lateral, que é essa parede toda aqui, ó. A parte mais anterior da parede lateral é o osso zigomático. Eu falei que esse é o zigomático, ó, então ele se projeta também para a parede lateral da órbita. E esse amarelinho que está atrás do zigomático, ele é chamado de osso esfenoide. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes o pessoal confunde esses dois ossos aqui, ó. O osso medial e posterior da órbita é o etimoide. O osso lateral e posterior da órbita é o esfenoide. E o esfenoide, nós vamos ver que ele apresenta aberturas. Estão vendo aqui, ó? Essas aberturas, elas têm nomes específicos. Então, essa abertura que está, ó, na junção da parede lateral com a parede medial aqui, lá no osso esfenoide, ó, mais arredondada, essa abertura aqui, eu chamo de forame óptico. Por quê? Forame é a abertura, óptico, porque permite a passagem do nervo óptico. O nervo óptico, ele sai do contorno posterior do olho, passa pelo forame óptico e aí ele chega no sistema nervoso, levando o estímulo para o sistema nervoso. Então, esse é o forame óptico, que permite a passagem do nervo craniano, do nervo óptico, que é um nervo craniano, para dentro da cavidade craniana, ok? Ao lado do forame do nervo óptico, eu vou ter duas aberturas mais alargadas, ó, rasgada, olha aqui, ó. Essa abertura aqui eu chamo de fissura orbital superior e essa daqui a fissura orbital inferior. Na verdade, ela é uma única estrutura, só que ela tem direções diferentes. Uma aponta para cima e a outra aponta para baixo. Por isso que são chamadas de fissura. Fissura orbital superior e fissura orbital inferior. Dessas fissuras, a orbital superior, ela permite a passagem de 3 pares de nervos cranianos, que são os nervos que vão entrar na órbita para inervar a musculatura do olho. Esses nervos, eles são 3 pares. Nervo craniano, gente, a gente vai estudar, né, na Médica 2, mas aqui eu preciso falar deles. Eu tenho 12 pares de nervos cranianos. Esses nervos, eles são numerados. Então, por exemplo, eu falei nervo óptico. Nervo óptico é um nervo craniano. Ele é o segundo par de nervo craniano. E ele está relacionado com a função sensitiva do olho. Então, ele é responsável pelos estímulos visuais, tá? Já os outros nervos, o terceiro, o quarto e o sexto, que são, respectivamente, óculo-motor, troclear e abducente, esses 3 pares de nervos cranianos, eles são motores e eles fazem a inervação da musculatura do olho. Então, o nervo óptico, ele está saindo da órbita e levando a informação visual para o cérebro. Os nervos óculo-motor, troclear e abducente estão saindo do cérebro e levando informações motoras para os músculos dos olhos, para que eles possam contrair e realizar o movimento. Então, esses 3 pares de nervos saem da cavidade craniana, passam pela fissura orbital superior
e chegam na órbita para inervar os músculos dos olhos, ok? Então, essa é a anatomia de superfície da órbita. Então, só para fixar, o teto é formado pelo osso frontal, a parede medial dele é formado pelo osso etimoide e pelo osso lacrimal, a parede inferior ou assoalho é formado pela maxila e pelo zigomático. O zigomático é o marronzinho aqui, a maxila o verde. E a parede lateral dele é formado pelo zigomático e pelo esfenoide. E no esfenoide nós encontramos as aberturas. A única abertura arredondada é o forame óptico, que permite a passagem do nervo óptico da órbita para dentro do crânio, para chegar no cérebro. E as outras aberturas são as fissuras orbitais. Fissura orbital superior, fissura orbital inferior. A superior é a mais importante aqui, porque ela permite a passagem dos nervos que vão fazer o movimento dos olhos. Oculomotor, troclear e abducente. Ok? Então, essa é a anatomia da órbita. Bom, dentro dessa órbita, nós vamos encontrar o globo ocular, os músculos dos olhos, o aparelho lacrimal e a gente encontra esses nervos que eu acabei de falar, além de vasos, né? Então, esse forame óptico aqui, olha, eu falei que ele permite a passagem do nervo óptico, mas esse nervo óptico ele é acompanhado por uma artéria, que chama artéria oftálmica, que vai fazer a irrigação do olho e das estruturas dentro da órbita. Então, ela é chamada de artéria oftálmica, ok? Então, ela atravessa o forame óptico junto com o nervo óptico, tá? Bom, então nós vamos agora falar, vou mostrar aqui nessa figura, uma outra visão dessa órbita. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o crânio, fiz um corte transversal, passando pela órbita, e tirei a parte superior do crânio aqui. Então, eu tô vendo aqui, ó, esse espaço aqui, ó, é uma órbita, esse aqui é outra órbita, deixa eu aumentar. E como eu expliquei para vocês, olha aqui, ó, a órbita, só o contorno externo dela que lembra o formato de uma esfera. Agora, olha aqui, ó, ela tem um formato cônico, tá vendo, ó? Então, ela vai afunilando posteriormente e acompanha a arquitetura do olho, aqui o olho, com o nervo óptico, olha, esse é o nervo óptico, eu falei que ele sai do contorno posterior do olho, atravessa o forame óptico e aí alcança o interior do crânio para fazer conexão com o cérebro, para levar informação visual para o cérebro. Outra coisa que tá mostrando aqui nessa figura são os músculos, ó. Aqui estão representados só 2, mas na verdade são 6 músculos que ocupam esse espaço que nós denominamos de órbita. E que são músculos que, por se fixarem no olho, quando eles contraem, eles movimentam os olhos. E aqui a gordura que eu falei, ó, o coxinha adiposo orbital, que vai dar sustentação e proteção a esse olho dentro da cavidade orbitária. Essa estrutura que eu estou vendo entre os olhos, ó, é a cavidade nasal, que a gente já viu lá no sistema respiratório, mas só para a gente lembrar, ó, a cavidade nasal ela é constituída de 2 metades, separadas pelo septo nasal. Então, isso é uma cavidade nasal e isso é uma cavidade nasal. Então, essa cavidade, olha, ela tem uma parede medial, que é o septo nasal, e ela tem uma parede lateral. A parede lateral da cavidade nasal é o osso etimoide. Isso aqui é o etimoide.
Eu não falei para vocês que esse osso aqui é o etimoide, ó? Então, esse etimoide, ele tem uma parte dele que está olhando para a órbita e ele tem uma parte dele que vai estar olhando para a cavidade nasal. Então, é isso que a gente está vendo aqui, ó. A parede do osso etimoide que olha para a cavidade nasal é a parede medial do osso etimoide. Então, a gente fala assim, ó, a parede medial do etimoide forma a parede lateral da cavidade nasal. Concordam? Porque a parede medial da cavidade, ó, é o septo nasal. E entre as duas paredes do etimoide, existem pequenas cavidades que são revestidas de mucosa, que é esse vermelhinho aí, ó, e cheias de ar. Isso aqui que eu chamo de célula etimoidal. Cada uma é uma célula etimoidal. O conjunto das células etimoidais que nós chamamos de seio etimoidal. Entenderam aqui essa figura? Bom, então aqui é uma visão dessa órbita alojando o globo ocular. E a gente observa, olha, que o globo ocular, ele é uma estrutura esférica, sendo que anteriormente ele é um pouquinho afunilada do que a região posterior dele. E desse globo ocular, 1/6 do globo ocular fica para fora da órbita. Então, é a parte exposta do olho. E esse 1/6 anterior do globo ocular aqui, ó, como ele não tem a proteção da órbita, ele é protegido pelas pálpebras. Já os 5/6 posteriores estão totalmente acomodados dentro da órbita. E, portanto, a órbita tem a função aqui de acomodar e proteger esses 5/6 posteriores da órbita, do globo ocular, ok? Bom, passando então. Quando a gente fala de olho, eu tenho o olho propriamente dito, que é conhecido como globo ocular ou bulbo ocular, e nós temos estruturas anexas aos olhos. Essas estruturas anexas, elas vão funcionar como mecanismo de proteção e de auxílio ao funcionamento do olho. Das estruturas anexas, nós vamos ter cílios, supercílios, as pálpebras, o aparelho lacrimal e os músculos extrínsecos dos olhos. Então, eu estou começando aqui pelos cílios, né? Os cílios é uma estrutura arqueada constituída de pequenos pelos que contorna a borda superior da órbita. Os cílios, ó, a sobrancelha, contorna a borda anterior e superior da órbita. E os cílios são pequenos pelos também que estão fixados na borda livre das pálpebras, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Cílios e supercílios, também chamado de sobrancelhas, eles têm a função de proteção do globo ocular. Proteção contra quê? Contra a entrada de poeira, entrada de partículas estranhas, e ele também protege o globo ocular da incidência direta dos raios luminosos. Então, essa é a função desses pelos que estão como anexos do olho, tá bom? Então, os cílios, eles têm a fixação na borda livre das pálpebras e os supercílios ou sobrancelha é um conjunto de pelos arqueados que estão fixados na pele que contorna a borda superior e anterior da órbita. A função deles, então, é de proteção. Além dos cílios e supercílios, nós vamos ter as pálpebras. Então, aqui nessa figura, ó, é uma figura representativa da pálpebra. A pálpebra é uma dobra cutânea
que protege o cesto anterior do globo ocular. E aqui eu estou representando uma das pálpebras. Então, olhem bem aqui, ó. Isso aqui, tudo é a pálpebra. Na borda livre da pálpebra, ó, nós temos os pelos, pequenos pelos, que são os cílios. A pálpebra superior, ela é mais móvel do que a pálpebra inferior. E na pálpebra superior, existe um músculo que se fixa na pálpebra superior, que chama músculo levantador da pálpebra superior. Esse músculo, como o próprio nome está dizendo, ele eleva a pálpebra, permitindo a abertura dos olhos. Só que quando a gente olha aqui, olha, vamos prestar bastante atenção aqui nessa figura, ó. Eu falei que isso tudo aqui é a pálpebra. Então, a pálpebra, ela é constituída de camadas. Então, vamos entender a camada aqui, ó. A camada mais externa da pálpebra é a pele, com epiderme e derme, né? Então, a camada mais externa é a pele. Essa rosinha aqui, abaixo da pele, ó, isso aqui é a tela subcutânea. Abaixo da tela subcutânea, nós temos uma camada de músculo estriado esquelético, que a gente chama de músculo orbicular do olho. Esse músculo, ele é constituído de fibras circulares que vai contornar a região da órbita. Então, esse músculo, ele está presente tanto na órbita, na pálpebra superior, quanto na pálpebra inferior. Todas as camadas, né? Mas aqui é porque fica parecendo que esse músculo é só da pálpebra superior. Então, ele é a terceira camada da pálpebra. A outra camada da pálpebra é uma lâmina bem espessa de tecido conjuntivo, que é chamado de tarso. E essa lâmina, ela dá sustentação à pálpebra. Então, ela é responsável para manter a pálpebra sustentada. E abaixo dessa camada, que nós chamamos de tarso, nós vamos ter uma última camada, que é a mais interna da pálpebra, que a gente chama conjuntiva palpebral. Essa conjuntiva, ela recobre a pálpebra e recobre também o globo ocular. Então, por isso que ela é dividida em conjuntiva palpebral e conjuntiva bulbar. Só que a conjuntiva bulbar não está representada aqui. Eu vou mostrar nas próximas figuras. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, olha, que no tarso nós encontramos glândulas que são chamadas de glândulas tarsais. Quando ocorre uma infecção uma inflamação dessas glândulas tarsais, elas formam um tumorzinho, uma elevação na pálpebra, que é chamado de calásio. Esse calásio, então, é uma infecção, uma inflamação da glândula tarsal, que pode ser de origem bacteriana, tá? Mas elas são pequenas glândulas localizadas na região do tarso. Na base do folículo piloso, né, lá dos cílios, olha, lá na pele, nós também temos pequenas glândulas, que são chamadas de glândulas ciliares. Essas glândulas ciliares, elas produzem uma pequena quantidade de secreção que vai manter esses pelos lubrificados. Tem a função de manter esses pelos lubrificados. E quando essas glândulas, elas inflamam, elas causam o que a gente chama de tersol. Ok? Bom, então, essas são as camadas da pálpebra. Então, vamos ver essas camadas separadas, ó. Então, aqui é a camada mais externa da pálpebra, que é a pele. A pálpebra superior e a pálpebra inferior. A gente observa, ó, que essas pálpebras, elas se encontram nos seus ângulos aqui, ó, no ângulo medial e no ângulo lateral aqui.
Esses ângulos são chamados de comissuras palpebrais. Então, eu tenho a comissura palpebral medial e a comissura palpebral lateral. Essa comissura palpebral medial, ela é mais profunda e ela tem uma elevação que a gente chama de carúncula palpebral. Deixa eu voltar na figurinha aqui da moça, que é essa projeção aqui, ó. Isso aqui, ó, é a carúncula palpebral ou carúncula lacrimal. Aqui também nós temos uma pequena quantidade de glândulas e essas glândulas, elas secretam um mucozinho, um muco, e esse muco, gente, ele vai espalhar sobre a superfície do globo ocular, formando uma película. E essa película, ela tem a função de proteger o globo ocular também. Como? A glândula lacrimal produz a lágrima. Então, essa película aí, ela evita o escoamento da lágrima na superfície da face, mantendo a região anterior do globo ocular sempre umedecida, porque é importante para o funcionamento do olho, da córnea, que é uma das estruturas do olho. Então, quando a gente chora muito, né? Quando a gente chora, aumenta a produção de lágrima, então essa película já não consegue segurar essa lágrima na superfície do globo ocular. E aí a lágrima escoa pelo rosto, tá? Então ela funciona como uma camadinha oleosa que vai evitar que a lágrima escorra pela face, ok? E são essas glândulas aqui, que estão presentes na carúncula lacrimal, que vocês já repararam que às vezes ocorre, quando você acorda, tem uma secreção esbranquiçada nesse cantinho medial do olho? É um acúmulo dessa produção dessas glândulas, ok? Então, essa é a carúncula. E aqui eu estou vendo, ó, essa é a comissura palpebral medial com a carúncula lacrimal. E aqui, mais rasinha, ó, é a comissura palpebral lateral. A pálpebra, ela abre e fecha. Então, o espaço entre as duas pálpebras eu chamo de rima palpebral. E a rima, ela varia de acordo com a posição da pálpebra. Aqui, olha, eu tô com a rima palpebral aberta, e aí eu consigo ver o olho lá atrás da pálpebra. Mas quando a gente fecha o olho, a rima palpebral, ela fica só uma fenda, como está representada aqui, ó. Então, essa é a rima palpebral. É o espaço delimitado pelas duas pálpebras, ok? Aqui ainda eu estou representando os cílios na borda livre das pálpebras e aqui os supercílios no contorno anterior e superior da órbita, ok? Bom, quando eu tiro a pele, eu vou ver a tela subcutânea e abaixo da tela subcutânea eu vejo o músculo. Então, esse é o músculo orbicular do olho. A gente vai observar aqui, ó, que esse músculo orbicular, ele tem fibras circulares. A parte mais externa do músculo é o que está fixado no contorno da órbita, e a parte interna do músculo é a parte que forma a pálpebra propriamente dita. Então, por isso que a gente fala que o músculo orbicular do olho, ele tem uma porção orbital, que está fixado no contorno da órbita, e uma porção palpebral, que é a parte móvel do músculo e que constitui a pálpebra. Esse músculo está apoiado numa lâmina de tecido conjuntivo, que é o tarso. Então, é bem esbranquiçado, porque ele tem grande quantidade de fibras colágenas. Então, isso aqui, ó, tudo é o tarso. Então, ele também tem uma porção orbital e uma porção palpebral, que serve de fixação do músculo orbicular do olho. E esse tarso, ele se fixa nas laterais do olho através dos ligamentos tarsais. Então, isso aqui, ó, é ligamento que vai prender o tarso no contorno da órbita, no contorno medial e no contorno lateral da órbita.
Essa estrutura que nós estamos vendo aqui é um tendão muscular. Lembram que eu falei que na pálpebra superior eu tenho um músculo levantador da pálpebra superior. Então, tendão é a extremidade que fixa um músculo. Esse é o tendão do músculo levantador da pálpebra superior, que está fixado na região do tarso. Então, quando ele contrair, ele vai puxar o tarso para cima, como o músculo orbicular está fixado nele, levanta a pálpebra abrindo o olho, ok? Então, essa estrutura aqui toda esbranquiçada é o tarso. E por baixo do tarso, a gente tem a conjuntiva. Essa conjuntiva é uma lâmina epitelial aqui, olha, apoiada num conjuntivo muito vascularizado. E essa conjuntiva, por isso que a gente vê ela vermelhinha aqui, ó, porque a camada, o epitélio dela é muito fininha, então por transparência a gente vê os vasos presentes no conjuntivo. Então isso é a conjuntiva. E eu falei que a conjuntiva, ela tem uma parte palpebral e uma parte orbicular ou orbital, que vai revestir o olho, porção bulbar da conjuntiva. Aqui eu vou ver isso melhor, nessa figura aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso é a pálpebra. Ó, isso é a rima palpebral, porque as duas pálpebras estão abertas, ó. Então, o espaço aqui da rima, ele é grande. Quando a pálpebra está fechada, forma só uma fenda. E aqui as camadas da pálpebra, ó. Pele, subcutâneo, orbicular, tarso e conjuntiva. Essa é a conjuntiva. Então, olha o que a conjuntiva faz, ó. Recobre a pálpebra, dobra e vai recobrir uma porção do globo ocular. Por isso que ela é dividida em conjuntiva palpebral e conjuntiva bulbar, quando recobre o olho. Ok? Isso acontece tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Tá bem? Quando ocorre uma congestão dos vasos sanguíneos da pálpebra, da conjuntiva, é o que a gente chama de conjuntivite, é a inflamação dessa conjuntiva. Essa conjuntivite, ela pode ser bacteriana, ela pode ser virótica, ela pode ser fúngica e, às vezes, substâncias irritantes também promovem o congestionamento desses vasos sanguíneos, deixando a região da conjuntiva mais avermelhada. Quando a gente tem a conjuntivite, vocês vão observar que a região do branco do olho, ela também fica mais avermelhada, porque ocorre o congestionamento desses vasos sanguíneos aqui também, ok? Então, essas são as estruturas que constituem a pálpebra, como anexo do olho, né? Aí vem o aparelho lacrimal. Eu vou falar de anexo, a gente dá um intervalo e volta para continuar, tá bom? Então, vem o aparelho lacrimal. Olha, o aparelho lacrimal, ele vai ser responsável pela produção e pela drenagem da lágrima. E esse aparelho lacrimal está dentro da órbita também. Todo mundo pensa que a lágrima nasce no cantinho medial do olho aqui, ó. Só que, na verdade, no cantinho medial do olho, a lágrima está indo embora, ela está morrendo. Então, ó, o aparelho lacrimal, ele é constituído de uma glândula lacrimal, de vários pequenos ductos lacrimais, de um canalículo lacrimal, saco lacrimal e do ducto lacrimonasal. Esses são os componentes do aparelho lacrimal. Então, vamos começar aqui pela glândula. A glândula lacrimal, ela é uma glândula que está localizada
no contorno superolateral da órbita. Então, ela fica aqui, ó. Olha eu aí mostrando para vocês, ó. A glândula lacrimal tá aqui. Ela produz lágrima. Essa lágrima, ela é produzida o dia inteiro. E a função dessa lágrima é manter a região anterior do olho umedecida. Essa é uma das funções dela. Outra função da lágrima é de proteger o olho, porque quando o olho é irritado por alguma coisa, seja poeira, seja alguma substância química, quando o olho é irritado, essa glândula lacrimal, ela produz uma maior quantidade de lágrima. Para quê? Para que essa lágrima possa diluir essa substância irritante e limpar a superfície do globo ocular, ok? Então, ela tem essas funções. O que tem na lágrima? Qual que é a composição da lágrima? A lágrima ela é composta basicamente de água, mas além de água, a gente encontra na lágrima sais e também encontramos a lisozima. Lisozima é um bactericida natural do nosso corpo, que tem a função, então, de impedir a propagação de bactérias na superfície do globo ocular, ok? Então, essa glândula lacrimal vai produzir essa lágrima sai da glândula lacrimal pelos pequenos ductos lacrimais, e esses ductos, então, vão se abrir na região entre o músculo orbicular e o tarso. E aí, essa lágrima, ela é lançada na região anterior do globo ocular. Quando eu pisco, eu espalho essa lágrima por toda a superfície anterior do globo e, ao mesmo tempo, além de espalhar essa lágrima na superfície, o piscar empurra a lágrima para a comissura palpebral medial. Olha, depois vocês vão olhar no espelho, no cantinho medial de cada pálpebra, vocês vão encontrar um pontinho preto. Esse pontinho preto, ele é chamado de ponto lacrimal. Aqui, deixa eu ver, aqui tem ele representado, olha aqui, ó. Um pontinho pretinho aqui, ó, que é o ponto lacrimal. Então, ó, glândula lacrimal produziu, o ducto levou a lágrima para fora da glândula, em direção à região anterior do olho. Eu pisquei, a lágrima espalhou na superfície do olho e foi conduzida para os pontos lacrimais. Em cada ponto lacrimal, eu tenho um canal que eu chamo de canalículo lacrimal. Então, eu tenho o canalículo lacrimal superior e o canalículo lacrimal inferior. Eu não estou vendo a parte dele aqui, ó, porque eu não acabei de dissecar a pálpebra. Mas cada canalículo sai, né, desse ponto lacrimal aqui, ok? Aí a lágrima vai para os canalículos lacrimais. Esses canalículos se juntam numa dilatação que eu chamo de saco lacrimal. E esse saco lacrimal continua com o nome de ducto lacrimonasal. E onde que esse ducto lacrimonasal cai? Lá dentro do nariz, no meato nasal inferior. Por isso, quando a gente chora muito, dá coriza, porque além do muco produzido pela mucosa nasal, associa-se a ele a água. Então, essa água vai liquefazer esse muco e é o que a gente chama de coriza, ok? Então, isso é o aparelho lacrimal, tá bem? Lembram que eu falei que lá no osso lacrimal, vão de novo no osso, ó. No osso lacrimal tem uma depressão que a gente chama de fossa lacrimal. Então, aquele saco lacrimal, ele está alojado nessa fossa. E abaixo da órbita, esse saco lacrimal, ele estreita e continua no ducto lacrimonasal, que vai descer nessa região aqui, ó, atrás do osso da maxila. Ok? Então, ducto lacrimonasal. É muito comum
Quer dizer, pode acontecer de ocorrer um entupimento desse ducto lacrimonasal. E aí, se tem um entupimento desse ducto, a lágrima não consegue ser drenada adequadamente para o meato nasal inferior. E ela fica acumulada aqui na região do olho. Isso é o que a gente chama de olho lacrimejante. Então, a pessoa normalmente fica com o olho escorrendo, a lágrima escorrendo na superfície da face. Isso é chamada de dacriocistite. É a inflamação do ducto lacrimonasal. E essa inflamação, ela pode levar, então, a uma drenagem da lágrima e promover o que a gente chama de olhos lacrimejantes. Quando a gente está resfriado também, a mucosa do nariz, ela incha. E quando ela incha, ela pode fechar a abertura do ducto lacrimonasal na cavidade nasal. Isso também pode levar a um olho lacrimejante temporário, não por inflamação do ducto, mas pelo fechamento da abertura que permite o escoamento desse ducto dentro do meato nasal inferior. Ok? Então, essas são as estruturas que compõem o aparelho lacrimal. E o último anexo do globo ocular são músculos. Eles são chamados de músculos extrínsecos dos olhos. Na verdade, gente, o olho, ele tem músculo extrínseco e músculo intrínseco. Os extrínsecos dos olhos são os músculos que estão fixados na superfície externa do olho. E os intrínsecos são músculos dentro do olho. Extrínsecos são 6 e intrínsecos são 2. Outra diferença entre extrínseco e intrínseco é que os músculos extrínsecos dos olhos, eles são músculos estriados esqueléticos. E eles vão ser responsáveis pela movimentação dos olhos. Já os músculos intrínsecos dos olhos, eles são músculos lisos e eles vão estar relacionados com acomodação visual e com o controle de entrada de luz na pupila. Os intrínsecos eu vou explicar no olho, tá? Quando eu falar do olho. Então, agora eu vou falar só dos extrínsecos. Então, são músculos estriados esqueléticos fixados na camada mais externa do olho. Essa camada externa do olho, ela tem uma parte esbranquiçada, que é chamada de esclera. É o branco do olho, é a esclera. Então, olhem aqui, ó. Todos esses músculos que eu tô vendo aqui, ó, são músculos extrínsecos dos olhos. Eles estão fixados no branco do olho, que é a esclera. Ok? Nós temos 6 músculos extrínsecos dos olhos. Olha ele aqui. 4 músculos retos. Reto superior, reto inferior, reto lateral e reto medial. Vocês vão falar comigo assim, como que você sabe que esse é o lateral e que esse é o medial? Por causa desse músculo aqui, ó. Esse músculo, ele chama músculo oblíquo superior do olho. Esse músculo oblíquo, ele está no contorno medial da órbita. Estão vendo que aqui tem um anelzinho, olha aqui, ó. Isso aqui chama tróclea. O músculo oblíquo superior, ele passa na tróclea. E essa tróclea, ela está fixada na parede medial da órbita. Então, isso aqui é medial, isso aqui é lateral. Ok? Então, ó, são 6. 4 músculos retos, superior, inferior, lateral e medial. E 2 músculos oblíquos. O oblíquo superior e o oblíquo inferior. Essas setinhas, elas estão mostrando para nós o movimento que cada músculo faz.
Então, quando eu falo os músculos retos, ele olha para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Então, quando você olha para fora, é o reto lateral que funciona. Quando você olha para dentro, é o reto medial que funciona. Para cima e para baixo, reto superior e reto inferior. E os oblíquos, ó, eu tenho o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Esses músculos oblíquos, eles vão permitir o movimento dos olhos numa posição inclinada. O oblíquo superior olha para baixo e o oblíquo superior, quando contrai, olha para cima. O oblíquo inferior olha para cima e o oblíquo superior olha para baixo. Bom, todo músculo para funcionar, ele precisa de receber um estímulo elétrico. E o estímulo elétrico chega até esses músculos através daqueles nervos que eu falei para vocês, que atravessa a fissura orbital superior. O nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente. Desses três, o oculomotor é o que inerva a maioria dos músculos extrínsecos dos olhos. Quais são os músculos que ele inerva? Olha no desenho, ó, nervo oculomotor. Ele vai inervar o reto superior, o reto inferior, o reto medial e o oblíquo inferior. Estes são inervados pelo nervo oculomotor. Repetindo, reto superior, reto inferior, reto medial e o oblíquo inferior. O músculo reto lateral, ele é inervado pelo nervo abducente. E o músculo oblíquo superior é inervado pelo nervo troclear. Então, estes são os 6 músculos extrínsecos dos olhos. Esse músculo que eu estou vendo aqui, acima do reto superior, ele também é um músculo. Esse é o músculo levantador da pálpebra superior. Esse músculo, ele também é músculo estriado esquelético, mas esse músculo não é extrínseco do olho, porque ele não tem fixação no olho. Ele vai ter fixação na pálpebra. Então, ele não é um músculo extrínseco do olho. Apesar dele estar fora, né, do olho, mas ele não está fixado diretamente no olho. E ele também é inervado pelo nervo oculomotor, tá? Então, não é extrínseco, mas é inervado pelo mesmo nervo que inerva a maioria dos músculos extrínsecos do olho, ok? O levantador da pálpebra, como o nome está dizendo, é responsável pela abertura da rima palpebral, abertura do olho. Entenderam aqui esses músculos extrínsecos do olho? Então, a gente vai ver ele dentro da... Ah, mentira, então aqui é só isso. Aqui nessa figura, olha, eu estou vendo apenas 2 músculos extrínsecos dos olhos. Eu estou vendo aqui o reto lateral e o reto medial. Não dá para ver aqui os demais músculos devido ao corte que foi feito. Mas vocês vão observar, ó, que todos os 2 estão fixados na camada mais externa do olho, que é a esclera. Ok? Então, querem parar agora? Oi. Se não for te atrapalhar, você pode só dar uma geral nos nervos? Posso, claro. Atrapalhar de jeito algum. Então, vamos lá. Dos extrínsecos dos olhos, inervados pelo óculo motor, músculo reto superior, músculo reto inferior, músculo reto medial e músculo oblíquo inferior. Esses são os extrínsecos inervados pelo nervo oculomotor. Além desses, o músculo levantador da pálpebra, que não é extrínseco do olho, também é inervado pelo nervo oculomotor.
para ser extrínseco do olho, o músculo tem que estar fixado na superfície externa do olho. Esse não tá, ok? O músculo reto lateral é inervado pelo nervo abducente, que é o sexto par de nervo craniano. E o músculo oblíquo superior é inervado pelo nervo troclear, que é o quarto par de nervo craniano. O oculomotor é o terceiro par de nervo craniano. Deu para pegar? Peguei, obrigada, Estel. De nada. Vamos fazer uma paradinha agora, então? O que vocês acham? Podemos, sim. Pode Podemos? ser. Então, Acho vamos uma ver. boa. Ó, 8h32. Vamos voltar 15 para as 9? Pode ser? Combinado? Pode ser. Então, 15 para Pode. as 9, a gente retorna, tá bom? Eu vou só parar a gravação e a gente retorna na